Pessoal, tudo bom? Mais um dia do nosso Grid Contábil, estamos no terceiro dia do nosso evento, onde a gente hoje vai discutir sobre o departamento pessoal, onde eu estou aqui com um cara que não é só parceiro, é um amigo também. E eu queria que ele se apresentasse e desse aí o seu feedback do que a gente vai discutir. Olá pessoal, sou o Nacir Mariano, sou professor da PEP Treinamento, sou contador, tenho empresa de contabilidade, aí sou sócio de dois caras incríveis, o Magno e o Valdemir, da Controplax. E hoje eu estou aqui a convite do João Paulo, que é um parceiro já há bastante tempo, e nós vamos tratar alguns pontos do departamento pessoal, visando aí que nós estamos em uma revolução, até como a Zenaide costuma falar, é a terceira revolução da área trabalhista. Na verdade, a terceira está saindo junto com a quarta que está saindo, é social, a reforma trabalhista, então é tudo junto, está uma bagunça e assim, DP dessa vez a galera tem que começar a buscar conhecimento quanto mais possível, porque senão Fica perdido, fica assim. vai se enganchar. Pessoal, dentro dessa contextualização inicial, a gente vai abordar o seguinte tema. A gente vai construir... Eu estou tomando aqui um cafezinho nessa xícara do Mickey. Quem já me conhece sabe que eu gosto de café e essa xícara do Mickey ela é bem legal. Extrovertida a caneca, né? Bem divertida. Dentro dessa contextualização, pessoal, a gente vai discutir 6 pontos, sejam eles na base técnica, seja ele na base do dia a dia, uma abordagem prática, porque a gente tem dois públicos, tanto o estudante como o empresário. Eu queria que você, dentro dessa contextualização, já começasse com o primeiro pilar. Pronto, estudante contábil ou empresário contábil? Uma percepção que nós trabalhamos na área temos que ter é qual é o foco. O principal ponto é o foco, né? Qual é o foco? Eu sou um empresário, eu quero ser um empresário da contabilidade, eu quero ser um profissional do departamento pessoal, ou eu quero ser um empresário do departamento pessoal, porque assim, embora eu seja sócio do escritório, eu seja professor da departamento pessoal, eu também tenho uma consultoria na área de departamento pessoal. Então assim, eu vivo de departamento pessoal, sou contador, formado em contabilidade, ciências contábeis, mas o meu foco hoje é o departamento pessoal, e eu espero morrer com esse foco, que é uma coisa que eu gosto muito. Já estou no departamento pessoal, é uma coisa que eu tenho um amor de verdade pelo departamento pessoal. E o profissional de contabilidade que acabou de se formar, ou que já se formou, que já tem um tempo, meu ponto de vista, ele não tem que ter um conhecimento tão aprofundado no departamento pessoal, né, mas ele precisa conhecer, pelo menos, o grosso, né? Conhecer a parte geral do departamento pessoal, o que é que tem que ser feito. Até isso porque... na condição de estudante. Não, eu falo na condição de empresário. Eu, empresário, eu não preciso ter um conhecimento profundo. Nos mínimos detalhes, conhecer cada particularidade de cada atividade econômica. Não preciso. Eu preciso entender como que deve ser a gestão do departamento pessoal, né? Que até se eu sou empresário, no começo eu mesmo vou fazer, até quando eu tiver um porte maior, vou ter pessoas que façam isso, mas eu preciso entender como é que é aquela rotina que é o departamento pessoal. Assim como eu também preciso entender um pouco do fiscal, do contábil, e eu vejo aí uma diferença muito grande entre o profissional que está na execução, né, por mais que ele seja o dono no começo, ele vai executar muito, e o profissional que quer ser empresário contábil, quer ter uma empresa onde ele vai ter ele vai ter que entender não só das rotinas de cada setor, como ele vai ter que ter a percepção de como, de gestão em si, de gestão de negócio, não propriamente dita de cada setor. Isso na condição de empresário. Isso, na condição de estudante, eu entendo que você vai estar ainda estudando. Muita gente, João Paulo, nós temos situações onde o estudante de contabilidade, ou estudante de qualquer área que seja, ele já trabalha, né? Porque a gente começa a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar, tinha 14 anos, trabalhava com meu pai. Então, você acaba se tornando um escravo da remuneração. Então, eu tinha um colega que na faculdade, ele trabalhava para um cartório, e ele devia ganhar os seus 2, 3 mil reais. E ele, em momento algum, se via na condição de abrir mão desse salário para se dar a oportunidade de fazer um estágio na área contábil.
num escritório, Então, ele ou numa estava na empresa, condição de estudante, contabilidade. contábeis, e trabalhando em outra profissão. E Sim. não exercendo aquilo, teoricamente, que ele estava tendo na faculdade. E Para ele aí, estava um choque. e ele nunca ia conseguir ter a prática, né? Ele ia ter a teoria se estudasse, que é a teoria que você tem que estudar também, a gente só na faculdade. Eu até digo assim, pessoal, pessoas assim viram estatística. Nessa condição. Nessa condição Fazer a faculdade. de que você não quer abrir mão do seu trabalho hoje, né? Que está lhe garantindo até mesmo custear a faculdade, por conta de realmente depender desse dinheiro, até para a questão da gente ter uma classe trabalhadora que precisa ter dinheiro o tempo todo para poder se manter, né? Ciro, dentro dessa contextualização do estudante das ciências contábeis, a gente está falando sobre eu, na condição de profissional, que não trabalho dentro da área contábil. Isso. Qual seria a importância de exercer essa teoria dentro da prática? Voltando para dentro do departamento pessoal. Pronto. O primeiro ponto é consolidar conhecimento teórico, né? Infelizmente, são poucas as faculdades que nós temos aqui em Fortaleza que tratam, que tem uma disciplina de departamento pessoal. Essa era a próxima pergunta que eu fiz para ti. São pouquíssimas que tem, mas o próprio conhecimento da departamento pessoal é muito da prática do departamento pessoal, do dia a dia, de fazer cursos nessa área, de aprendizado em cursos. Na faculdade tem muito pouco. Até as outras áreas que trabalham com o departamento pessoal, que é a administração e RH, você também tem muito pouco isso, né, em cursos de graduação. Se você for parar para refletir dentro da grade curricular, não existe uma cadeira 100% de folha de pagamento. Que ela faça uma abordagem teórica e prática para exercer essa profissão. Tem uma faculdade que tem. Tem? Nomes? Tem uma faculdade que tem. Que existe essa cadeira? Sim, eu cursei essa cadeira. Excelente. Então, fica aí já uma situação, não vamos falar nome de faculdade, tá? Tá bom. Fica aí já a situação, porque quando fiz contábeis, foram me entregar a folha de pagamento. E eu fiz a pergunta, o que é isso? Porque na época eu era muito jovem, não sabia o que eram números, não existia para mim aquilo ali. Quando eu olhei a folha de pagamento, eu me lembrava que eu pegava um contra-cheque, um papel, assinava e não sabia de onde vinha nem para onde ia aquilo. Eu na condição de estudante e de estagiário, isso com 15, 16 anos. Estagiando na área, eu só olhei assim, Jesus, o que é isso aqui? É interessante o estágio, mas só que detalhe, a abordagem de como eu estou tendo nesse estágio é diferente. É uma situação corriqueira que eu sempre vivenciei o seguinte, que você pega o estagiário, seja ele de direito, contábeis, administração, enfim, qual for a cadeira, ele vai tirar xerox, ele vai pegar café, vai pegar água, acaba vivenciando essa situação. Não é rotineiro. Infelizmente, a gente tem essa prática de aproveitar, até pela questão de carência, aproveitar certos estagiários para fazer isso aí. A prática comum das empresas acontece isso, mas aí eu digo você, na condição de estudante, que está abrindo mão, né? Eu tive agora num evento bacana, um curso que eu fiz, e eu conheci uma pessoa que era da área contábil, e ela trabalhava como bancária e tal, não sei o quê, e aí na discussão ela disse, olha, eu estou querendo entrar na área contábil, só que eu ganho muito bem onde eu estou. Abrir mão do salário, da sua estabilidade financeira. E aí, o que foi que eu disse? Olha, você quer ser contador? Ela disse, quero muito. Então, minha sugestão, junte aí dinheiro, né? Faça aí uma gordura, evite fazer conta, junte aí dinheiro para que você possa se manter pelo menos um ano e se abrace com o estágio. Mas vá para um estágio onde você vai aprender contabilidade, você vai aprender departamento pessoal. De fato, você vai exercer. Não é que você vai exercer, porque não é seu contador. Você não pode ser, certo. Mas de que você vai realmente praticar aquilo. Você vai ter contato. E vai ver como é que funciona na prática. É excelente isso. Tranquilo. Ciro, a gente falou sobre a visão do empresário dentro do departamento pessoal, discutimos sobre a questão e a visão e a vivência do estágio na área do departamento pessoal. Já citamos que hoje já está modificando essa realidade, não tínhamos, já temos.
a atualizações voltadas para essas cadeiras. Eu queria que você abordasse a seguinte situação. Se eu estou me especializando no departamento pessoal, nosso segundo pilar, eu foco ou eu fico abrangente em um setor? Pronto. Eu conheço diversos profissionais da área de departamento pessoal. E eu tenho dois perfis sempre. Eu tenho um profissional que, na verdade, tenho três. Eu tenho um profissional que atua em empresas de grande porte. Certo? Esse profissional, ele ganha bem, mas ele acaba perdendo um pouco. Porque ou ele Ganha faz financeiro e perde conhecimento. isso. Por quê? Tá. Porque ou ele faz folha de pagamento, ou ele trata o ponto, ou ele cuida de benefício, ou rescisão, ou férias. Ele nunca vai ter Tudo dentro do setor pessoal. isso. Qual é o outro profissional que eu tenho? Eu tenho um profissional da área que trabalha no escritório de contabilidade. Certo. Esse cara, dependendo do porte do escritório, talvez ele não ganhe muito. Esse cara, essa moça, essa pessoa, eu digo esse profissional assim, ele talvez não ganhe tanto. Mas isso, é o primeiro ponto, né? Dependendo do porte do escritório. Mas ele vai ter um ganho de conhecimento técnico sem igual. Por quê? Porque ele vai lidar com todas as atividades, com todas as situações. Por mais que ele trabalhe que o forte do escritório dele seja o comércio, ele vai lidar com situações de outros segmentos. Querendo ou não, ele vai ter esse contato. Vai ter. Né? Assim, eu trabalhei no escritório do terceiro setor, mas eu já vi no escritório que trabalhava com muitas coisas. Então, lá no escritório, mesmo sendo do terceiro setor, eu tinha atividades de comércio, eu tinha atividade de construção civil. Ciro, E o outro profissional que eu tenho no departamento pessoal é o que se especializa numa única área, né? Que aí eu já não concordo tanto que, Ciro, como é o departamento pessoal em tal segmento? Como é o departamento pessoal em tal segmento? O departamento pessoal é igual em todos os segmentos. O que é que muda? As particularidades de cada atividade. apenas. Convenção coletiva, a Constituição Civil, tem muita gente que tem medo, mas pelo fato de ter muita burocracia, a questão de obra, de regularização de obra. Mas o DP é uma coisa só. É como fechar balanço. Pronto. Débito e crédito é igual para todo local. O que vai mudar no DP da Constituição Civil é que vai ter um tomador de obra, você vai ter que ter um SEI, uma coisa que com essa você vai mudar para CNO. Então são muitas coisinhas que o profissional preguiçoso não dá conta. Sério, é sério. Ele se perde no caminho. Ele se perde. Ou então ele pega do jeito que pegou e sai fazendo. Não, ministro, cheguei. Mecânico. Cheguei, já era assim e tal. A Gabriela me ensinou e continuei fazendo. Eu fiz assim e vou morrer assim. Vou morrer assim. Então, isso é um grande pecado. Mas, assim, esse cara que é da Constituição Civil, normalmente ele é muito reconhecido, que é o cara que é de uma área só. Né? Mas, assim, eu até conversei com um cara hoje, que ele tem 40 anos de departamento pessoal, ele é um cara muito vivido. E ele diz, olha, eu lido só com esse segmento. Como, por exemplo, agora a lei das gorjetas. Como saiu essa lei das gorjetas, eu ainda não fui ler. Eu sei que saiu. Não li por quê? Porque não é meu ramo de atuação. Certo. Entendeu? Certo. Só que ele tem o foco dele, que é ficar só naquilo ali. Então, essa sua particularidade está falando o seguinte. Você não concorda em você focar nesse conhecimento e apenas nesse. Desde que entenda. Quando é que eu não concordo? Quando o meu objetivo é me enraizar nessa área aqui e morrer nisso aqui. E não dar vazão a outros conhecimentos. Não permitir outras coisas. Ciro, você abordou uma coisa interessante. Eu vivenciei essa situação, só que aí eu fui o inverso. Quando eu estava na faculdade, eu me deparei com um escritório que estava na minha frente com 69 empresas. E eu nunca tinha tido a tratativa com papel. E quando eu vi aquela situação, que quem trabalha no escritório de contabilidade sabe como é que é. E quando eu saí do escritório contábil, aquela loucura, telefone tocando, alvará de funcionamento, registro sanitário, depois você pula para nota fiscal, ICMS, pula para ISS, depois fecha a contabilidade, cadê minha DRE? Quando você sai do escritório contábil, vai para dentro de uma corporação, uma empresa privada, onde o segmento dela é apenas um, você tem uma calmaria. Mas em compensação, você vem você vem ter a especialização naquela situação. Você se torna especialista em ICMS, ISS, contabilidade, departamento pessoal. Mas você se torna especialista afim desta área.
Voltando para o escritório de contabilidade, que eu creio que muitas pessoas estão dentro dessa realidade, o escritório de contabilidade hoje, como você falou, tem os níveis médio, pequeno e grande. Na intermediação entre o pequeno e o médio, a gente tem sempre uma pessoa que vai fazer vários setores. Sim. Ou ele faz o contábil fiscal, ou faz o contábil DP, ou faz o contábil da legalização, ou o departamento pessoal e administração. Eu conheço, eu estou com um aluno agora na IP, que eu conversando com ele e disse, olha, qual é o seu principal, qual é a área que você pretende atuar? Que ele está cursando 2 cursos, está cursando assistente contábil, está fazendo DP. Eu achei. Aí ele foi e falou, eu quero ser especialista. Ele está em 2 extremidades. Eu quero ser especialista em. Ele disse dessa forma: fiscal, contábil e DP. Fiscal, contábil. Como é? Fiscal, contábil e DP. Aí eu, tá, então você quer conhecer a fundo todas essas áreas. Aí eu acho que você está um pouco perdido. Não que você, ou não que uma pessoa específica não tenha essa capacidade de de exercer ou de praticar. Aí depois eu fui entender, ele quer ser dono do escritório. Tá aí por quê? Aí eu digo, então beleza, quando você tiver um clientezinho, 2 clientezinhos, beleza, você vai até em casa por enquanto. Tranquilo. Quando você não tiver mais dando conta que tiver que contratar alguém, aí você pensa em passar para o escritório. Mas, enquanto você estiver num segmento, você até consegue dar conta. Em um segmento. Da execução dos sistemas, porque da análise crítica ele não consegue. Quando ele tiver com indústria de mercadorias eletrônicas, mercadorias de alimentos, Sim. prestação de serviço, construção civil. Eu acho muito pouco provável que ele domine essas 3 áreas. A fundo. Não vou dizer que é impossível, porque de repente o cara. Vai que deu certo? De repente ele é uma seleção regra, mas eu acho muito importante que você, como nós estamos tratando, do tem foco. Um foco de atuação. E esse foco você tem que primeiro pensar aonde é que eu quero chegar e aí focar nisso. Ciro, a gente está se encaminhando para uma profissão que muito já existe na questão de especialização. Hoje você pega o médico, existe a medicina, certo, que é a faculdade em si, só que hoje dificilmente você encontra o clínico geral, dificilmente. certo. Você encontra um médico especialista em uma área. Nós, contadores, estamos na mesma situação. Existe o cara que é tributarista, o cara que é especialista naquela área. Porque aí fica mais fácil para ele o campo, a zona de trabalho dele e dificulta a questão da concorrência. Sim. Ok? Eu vou até aproveitar em questão de falar em foco em área. Eu lembro que na graduação, uma professora que até hoje ela é coordenadora da distância, a gente conversando aí, ela, em sala de aula, terceiro semestre, ela disse assim, pessoal, terceiro semestre? Não se forma em ciências contábeis para ser do DP, não. Ela falou? Para ser do fiscal, não. Vocês têm que ser contadores. Aí eu olhei para a cara dela, professora. Você tem que ser um cara completo. A senhora está me deixando chateado. Por que a senhora está dizendo isso? Não, porque sei o que, DP não dá dinheiro, não. Peraí, qual foi a frase que ela disse? DP não dá dinheiro, ela já meio constrangida disse. Ela estava querendo já sair da situação. Porque ela viu que a fala dela foi errônea. Não foi correta, porque por mais que tivesse profissionais, pessoas que já atuassem na área, seja qualquer uma delas, você limitar isso somente a um setor específico, você exclui os outros. Nós tínhamos, até um tempo atrás, o próprio Conselho de Contabilidade tinha que fazer muito isso. Hoje nós temos uma comissão dentro do Conselho só para tratar desses assuntos do departamento pessoal. Apenas, exclusivo. Exclusivo. Então, assim, dizer que o departamento pessoal não vai trazer dinheiro, não faz parte. Eu conheço contratos, eu já vi contratos que são fechados, pautados em cima do departamento pessoal. Apenas o setor de departamento pessoal. Eu hoje vivo só de departamento pessoal. Se tu faz muita coisa, graças a Deus. Estou todo dia agradecido. Mas eu vivo só disso, só departamento pessoal. E não dá dinheiro? Não, e o mais interessante é que hoje ela me convida para ir para a faculdade dela. Na condição de palestrante de departamento pessoal. E não dá dinheiro. Assim, ainda não deu não, mas vai dar. Tenho certeza que vai dar muito dinheiro. Mas está dando para viver, respirar tranquilo. Modesto, né, rapaz? Eu chego lá. Ciro, a terceira... Mas entenda, o foco é
uma coisa. Agora, chegar no foco, bicho, o trabalho é árduo. Ontem mesmo, uma aluna falou comigo no WhatsApp, não lembro o que ela fala dela. Falou não sei o quê. Pois é, professor, valeu, viu, obrigado, estou indo dormir, o senhor já está com a vida ganha. Aí eu terminei de trabalhar 9 horas da noite. Com a vida ganha. Assim, então, para conseguir almejar, chegar em resultados, é trabalho. Não existe outra forma. Ou trabalho ou fica em casa dormindo. Exatamente. Ciro, a gente discutiu sobre a visão, o primeiro pilar, empresário, estudante, o segundo pilar, tem um foco nesse conhecimento e esse conhecimento, tanto ele empresário, tanto ele estudante. Como é que eu posso alcançar? A gente sabe... Vou até aproveitar a minha última fala, que é de trabalho, né? Sim. Que tem uma fala, eu não sei de quem é, mas eu já vi alguns filósofos, esses filósofos da moda, o Cortella, o Karnal. Eles dizem muito assim... É filósofo o quê? Da moda. Tá, gostei da frase. É a organização da qualidade. E é onde trata essa situação de uma coisa, eu não lembro como é, mas é gente incompetente com atitude. Gente incompetente com atitude. Isso. Certo. É algo extremamente prejudicial. Por quê? Entenda. Tá. Você gente concorda que gente incompetente são pessoas que não têm competências técnicas para certas execuções. Certo. Mas o cara diz, rapaz, pode deixar que eu desenrolo. E faz. E aí ele faz do jeito que quer, ou do jeito que acha que é certo. Tá, mas o resultado é bom ou ruim? Na visão dele deve ser boa. Na visão dele deve ser boa, mas como é que está isso na visão do fisco? Como é que está o impacto disso dentro da minha gestão empresarial? O terceiro ponto que a gente já está entrando, o Ciro está falando, é o conhecimento técnico. O que é que eu mais vejo? Assim, eu conheço pessoas que dizem assim, eu sou o melhor no departamento pessoal. Eu sou muito bom no departamento pessoal. Qualquer coisa, pode mandar. A melhor forma de testar isso é um papel, uma caneta e uma calculadora. Faz aí a folha. Fecha uma folha. Entendeu? Porque o que é que nós temos de regra? Nós temos aplicativos, temos Cefip, temos Caged, temos RAIS, DIF, próprio sistema de folha, que são aplicativos. E que são estruturados para facilitar a sua vida. É a otimização do tempo. É algo que eu gosto muito de fazer analogia, mas se eu tenho um sistema, seja ele qual for, sistema simples, uma calculadora. Certo? Você coloca aqui a informação, o 2. Digite a operação mais, digite a operação 2. Sai o resultado. E deu o igual lá. Qual é a probabilidade de me gerar um 5? De forma... Até hoje eu não vi. Mas por quê? Porque eu coloquei a informação, certo, disse qual era a operação que eu ia fazer, e o resultado é impossível de dar errado. Não tem como. Isso são sistemas. Certo. Então, se eu digo, João, aperta esse botão aqui, que ele vai te dar o resultado que tu quer. Aí tu aperta. Tá apertando. Ele te dá o resultado que tu quer. Você tá abordando a questão do movimento mecânico. Isso. Executa, faz. Eu digo para todo mundo, rapaz, uma folha de pagamento eu ensino a fazer em 1 minuto. No sistema você faz uma folha em fração de segundos. Certo. No sistema. Dá uma caneta e uma calculadora. Não vou lhe ensinar a fazer a folha, eu vou lhe ensinar a fazer o sistema. Aí, certo. O que é uma situação que eu já presenciei? O sistema errou. Mas quem parametrizou, quem alimentou? Olha, todo sistema, todo. Pense o sistema que você quiser pensar na sua vida. Você tem uma aba de cadastros, não tem? Isso. Tem uma aba de movimentos e processamentos. Certo. Que vai processar os dados que você cadastrou aqui. E tem uma aba de relatórios. Ele é alimentado por quem? Por quem executa. Certo. Então, quem que é o sistema ou quem executa? O que operacionaliza o sistema? Quem faz a operação do sistema? A humana. E aí é onde eu digo que a capacitação técnica, o conhecimento técnico, o estudo técnico, e eu digo muito para os meus alunos, para a turma de negado, de manhãzinha cedo,
Chega no trabalho, café da manhã, em vez de você beijar no WhatsApp, Facebook, né? Você não precisa pegar uma CLT, até mesmo agora que vai atualizar toda, pegar uma CLT e ler de uma vez. Não tem como. 922 artigos, você não vai ler tudo. Você lê ali uma parte, pontua. Manhãzinha, meia hora, macho. Meia hora todo dia. Você não passa meia hora vendo a notícia de Yahoo, Globo, não sei o que, essa besteirada? Respondendo WhatsApp, Facebook, você não faz isso. Vamos lá. Isso se aplica a todo mundo. Meia horinha você deu uma leidinha aqui em massa. Não, Ciro, eu não estou afim de ler hoje não. Hoje eu vou ler atualizações técnicas ou atualizações de relação da União. Macho, é meia hora. Faça cronometragem de relógio no começo, que a peça está fazendo uma hora fazendo isso. Vira rotina. Vira rotina. Você faz os pontos aqui. Estou com uma dúvida. Discute com o colega. Se você trabalha só, WhatsApp. Se você trabalha com a equipe, pessoal, vocês viram essa novidade aqui, vamos discutir. Fazer a interação com esse conhecimento. Exato. Dentro dessas particularidades, onde é que eu encontro com tanta facilidade esse conhecimento? Curso, troca de mensagens, redes sociais. Qual seria o local mais apropriado para a gente encontrar isso com facilidade? Olha, aplicativo hoje a gente tem muitos, né? Sobra, né? Primeira coisa, o treinamento está lá, né? Quem quiser, mas entenda, não é isso. Assim, tem que ter o merchan. Não, mas é que assim, a pessoa que for lá, eu não vou dar a legislação para a pessoa na íntegra. Eu vou trazer as minhas percepções da legislação, vou mostrar de onde eu tirei isso. Certo. Mas, Ciro, eu não quero ir não, mas eu quero estar em casa. Beleza, cara. Macho, você bota lá, bote no Google, CLT. Claro, não vai pegar, pega do site do Planalto mesmo, você tem tudo lá. O WhatsApp, ele está aí para facilitar a nossa vida. Só que a turma está exagerando. Usando de outra forma. Estou com uma dúvida, boto lá, estou com uma dúvida. Agora, como é que eu executo tal procedimento dentro do CEFIP? Aí a consultoria. A pessoa não leu nenhum manual. Assim, não é que não vá ter essa resposta, mas, poxa, dá uma medida no manual. Não compreendeu que realmente tem umas situações que são difíceis de compreensão. Aí você vai lá, olha, eu vi isso aqui no manual, mas eu não entendi como é. Entendeu? Ok, entendi. E assim, tem vários canais, você pode, inclusive o YouTube está aí, o Google está aí, tem sempre várias ferramentas. Eu sempre estou disponível para todo mundo. Pessoal, a gente já está entrando também, Ciro, a gente está no terceiro, que era conhecimento técnico, a gente já abordou também o quarto ponto. Atualizações. Que são atualizações. A gente, antes de começar o vídeo, para a gente só fortalecer o que a gente estava conversando, a gente estava discutindo a seguinte situação. Departamento contábil e departamento pessoal, ele estava muito engessado há anos. A gente sempre estava naquela consolidação, e não tinha uma atualização dessas regras do dia a dia, da didática do setor pessoal e do contábil. Hoje, atualmente, a gente está com uma discussão muito forte, a questão da reforma trabalhista, que já foi aprovada, já está em discussão, já está valendo, a gente está há meses para rodar a social. Então, essa constante atualização não só estava no setor fiscal, porque o setor fiscal vive uma constante mudança. Diário no setor fiscal. Verdade. Agora, o departamento pessoal está nessa constância. O que mais mudava aí no departamento pessoal não era nem a legislação trabalhista em si, com tanta frequência, mas sim a previdenciária, né? Certo. Se nós pegarmos aí, o próprio CEFIP, ele é um programa que está desatualizado desde 2008. A gente está com 9 anos. Perante a legislação previdenciária. 11 anos. 9, né? 9 anos, desde 2017. Sim. Então, são 9 anos desatualizando a legislação previdenciária. Então, eu tenho casos aí, como aviso pré-indenizado, que hora tributa, hora não tributa. Hoje não está tributando, mas aí são entendimentos que mudam. Fica nessa coisa que vai dar certo. Pessoal, indo já para o nosso quinto ponto, a gente diz o seguinte: onde está, só para as pessoas entenderem, certo? A gente está nessa câmera e discutindo na live do Ciro. Onde estão os erros do meu processo? Eu vou fazer uma pergunta para o pessoal e deixo a mesma pergunta para você. Onde estão os erros do meu processo? Ele é interno ou externo? Dentro dessa condição,
Eu sou empresário, eu sou estudante, eu tenho conhecimento, eu foquei o departamento pessoal, eu estou totalmente atualizado, tá? Mas o meu sistema está parametrizado. Eu sei da legalização, tá? E o meu processo? Ele está externo ou está interno? Onde é que está esses erros? Pronto, é uma das situações que eu acho muito interessante em tratar, porque todo empresário hoje, por mais que tenha uma filosofia bonita, de social e, enfim, humana, por mais que todos eles tenham isso, né? Não é o caso de todos, mas vamos botar que todos sejam assim. Uma grande parte. Todos eles no final eles querem o quê? Nessa contextualização, Sim. redução. Não, eles querem um resultado positivo. Reduzir. Certo? Então, o que eu tenho dentro do departamento pessoal que pode entregar o melhor resultado financeiro, pode enxugar o custo do meu cliente, ou da minha empresa contábil, ou do meu próprio escritório? Eu vou falar com o empresário? Por favor. Pagar por fora e pagar por dentro. Isso não deve existir. Começa por aí. E nosso país não tem isso, né? Nosso país. Os clientes dos quais eu atendo, isso não existe. E assim, eu gostaria também de que não existisse isso de forma nenhuma em lugar nenhum. Certo? Nos que existem aí, cada um trata da sua forma. Mas como é que dentro da legislação eu consigo otimizar esse custo do empresário? Legalmente. Legalmente. Nos conte. Primeiro ponto de tudo é eu ter a capacidade de mensurar as minhas atividades, a execução. Eu tenho como mensurar a minha execução. Quanto de custo a minha execução me gera? Porque eu preciso ter um ponto de partida onde eu vou iniciar aqui a fazer isso. Eu tenho que saber quanto que está me custando hoje. E quanto que eu posso enxugar disso? Um planejamento. Planejamento. Que aí a gente já vai para o próximo ponto. Certo. Mas que não é o foco ainda. Então, o primeiro ponto é eu entender como é que está a execução dos processos no departamento pessoal. Quanto tempo eu levo para executar? Ciro, nossa folha de pagamento hoje, para cada cliente, está levando em torno aí, passado o prazo de execução de folha, 3 a 4 dias, porque ele está atrasando. Ou porque ele manda a informação não vem consistente. Ciro, eu tenho que voltar a pegar de novo. Você está falando sobre a execução por minutos dessa folha de pagamento. Tempo, medir em tempo. Eu estive com um colega, trocando por meados com ele, e ele falou, eu perguntei para ele como era a questão da cobrança dos honorários que ele fazia para com seus clientes. Sim. É o empresário contábil também, ele disse que a condição dele de cobrança, pelo vulto que ele estava lá, para trabalhar com muitas empresas que tinham uma certa frequência de funcionários, inclusive algumas delas era construção civil, ele estava me relatando que o que estava mais era o departamento pessoal, porque ele tinha uma frequência muito alta de demanda desse trabalho, da folha de pagamento, suas correções, o seu dia a dia da folha de pagamento, porque ele deixou de cobrar da forma convencional, mensurando pelos custos, ele foi pela hora trabalhada que o departamento pessoal, que era o foco dele, estava tendo em cobrar por execução do departamento pessoal. Ou seja, ele mudou uma estratégia financeira para que ele pudesse não só enxugar os seus custos, mas como também rentabilizar aquele processo. Sim, isso. Aí, nós estamos tratando isso dentro do departamento pessoal, mas isso se aplica a todas as áreas da empresa. Bora. Otimizar o processo, ter indicadores que me digam quanto que está me custando esse processamento, esse procedimento. Às vezes você tem situações onde o erro está no cliente e não em você. Às vezes você passou... O erro dentro do escritório. Isso, você passou a orientação para o cliente, orientou direitinho, mandou tudo por escrito, e-mail, e ele não está atendendo, ele não leu o seu e-mail. Aí ele está mandando a informação fora do prazo, quando manda incompleto. A famosa história, rapaz, manda a folha, você mandou folha fechada, cagé, tudo bonitinho, redondinho, tá com ele a folha. Aí ele diz, macho, mas... faltou informação tal. Cadê João? João Paulo não tá aqui na folha, por quê? Fulano, quem é João Paulo? Rapaz, o menino que entrou aqui agora, tá aqui no motoboy. Tantos dias. Entrou quando? Não, entrou dia 5. Cadê a documentação? Cadê a carteira? Vixe, tá aqui, ó. Esqueci de te mandar.
Pera aí que eu vou já te mandar. Aí manda. Aí manda. Só que aí o que acontece? A pessoa que executou a folha, a pessoa do procedimento mandou para ele que agora poderia estar executando outra coisa, poderia estar se atualizando na legislação, fazendo uma análise dos processos que ela fez, né? Certo. Tipo assim, fazendo uma autoauditoria ou auditando o processo do colega que trabalha em equipe. Sim. Ela vai perder tempo fazendo o quê? Retificando. Refazendo um trabalho, porque o cliente não manda a documentação correta. Nesse aspecto, o erro está externo. Sim, Nesse aspecto, 100% o erro está externo. você tem que fazer realmente tipo, uma espécie de matriz ótima. Eu te faço a seguinte afirmação. Antes de acontecer o externo, será que eu não poderia notificar esse interno, não? Será que não seria uma forma a mais que eu, na condição de escritório de contabilidade, pudesse adquirir uma rentabilização? Porque, assim, mas aí é onde... é um erro que não foi meu. Será que eu não poderia me posicionar? É onde nós estamos querendo chegar. Certo? Primeiro, identificar os erros. O que atrasa meus processos, o que onera os meus processos. Certo? E como que eu posso tratar isso? Aí a gente já passa para o próximo ponto, que é o plano estratégico. Ok. O que é o plano estratégico? Olha, eu lhe pergunto, você faz planos estratégicos? Sim. Você, na sua vida pessoal, se planeja para qualquer coisa? Algumas sim, outras não. Não, me diga, você planejou para estar aqui hoje? Planejei. Planejamos. Eu planejei para estar aqui hoje. Sim. Então, todo mundo se planeja para tudo. Por que não dá para planejar no departamento pessoal? Por que não dá para parar? Porque tem gente que pensa que parar é perder tempo. Parar para planejar é ganhar tempo, é otimizar. Então, eu parei. Como é que tem meus processos de começo a fim? Estão assim. O que é que eu quero nos meus processos? Eu quero que eles estejam dessa forma. Eu quero otimizar isso aqui dessa forma. Suponha que você tem trabalhadores que fazem corpo mole e tem aquele que é trabalhador, que está lá, que trabalha por tudo isso duvidar. Se você consegue identificar onde é que está a parte frágil do corpo mole, facilmente você consegue enxugar sua folha. Não estou falando questão de demissão, mas se você não produzir, infelizmente, eu vou ter que trocar, ou lhe remanejar, ou botar para andar e dar o seu dinheiro para o cara que trabalha. Você está entendendo? Isso dentro do plano. Aí a turma que trabalha com RH já fica mais mas não sei o quê, mas entenda. Estamos numa situação onde a necessidade de gestão estratégica de recursos é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Seja ele qual for. Então, o departamento pessoal é uma das coisas que você pode fazer isso. Dentro do plano de negócio, dentro do plano estratégico, essa nomenclatura que você está usando, qual é a facilidade, qual é o erro mais comum dentro desse plano que eu venho encontrar? E qual é a remediação para isso? O erro mais comum é não planejar. Esse é um grande erro de todo mundo. Olha, é você pegar um departamento pessoal, do qual tem um gestor, né? Eu dou treinamento lá em Teresina e eu sou encantado, porque realmente é um case, eu vejo como um case de sucesso. Certo. Veja bem, eu não estou falando da empresa em si ela já é um sucesso só. Okay. Mas o RH da empresa tem 30 pessoas, 30 no RH. E a gestora, que ela era psicóloga organizacional e virou gestora do RH em si, ela tem uma visão extremamente estratégica. Certo. E assim, para ela, o principal ponto importante, e que todo mundo deveria pensar, é planejar para fazer dar certo. Porque pense bem. Planeja, executa, testa. Mas aí você pensa comigo. Na fase de planejamento, eu consigo otimizar meu tempo de que forma? Estou planejando, avaliando as possibilidades de situações, estou identificando possíveis erros e frustrações que podem ocorrer. Ciro, dentro dessa situação, dentro do momento do planejamento, a gente tem que frisar o seguinte: a gente não tem que centralizar esse planejamento, porque esse planejamento ele tem que ser como um todo. Sim, porque não. Tanto externo como interno, ele vai impactar em muitas situações. Sim. Não adianta eu sozinho, exclusivamente, João Paulo, planejar uma situação. Não, mas aí quando eu falo em planejamento, eu não estou contexto geral. Não estou falando de uma pessoa só planejar tudo. Assim, só se o gestor traçar um plano de ação, claro, com seus participantes, colaboradores e quem for. Clientes. E aí já avaliar dentro desse plano de ação o que pode ser falho para quê? Porque as tentativas,
possibilidade de assertiva seja maior. Porque pensa bem, se eu planejo, identifico que não vai dar certo, eu nem gasto meu tempo tentando aquilo. É desperdício. Então, se eu fiz o correto, beleza. E ao longo do tempo, como todo plano de ação, como todo plano de qualquer coisa, ele vai se ajustando de acordo com as coisas que vão acontecer. Eu sempre costumo No dia a dizer dia. o seguinte, que planejamento, para de fato ser efetivo, ele tem 3 exercícios para acontecer. O primeiro, para adaptação. O segundo, para readaptação da correção da Adequação, no caso, seria uma adequação. E o terceiro, para rodar. No quarto exercício, aí sim, aí ele está redondo, eu estou com todos os processos alinhados. Sim, sim. Pode ser antes ou pode ser depois. Sim. Vai depender da pessoa que está executando. Exatamente. Ok? Ok. Dentro dessa contextualização, pessoal, quem tiver dúvidas, quem tiver os seus questionamentos, elogios, críticas, aí embaixo, Pode arrachar e dizer. a gente vai deixar os contatos. E quer falar mais alguma coisa, Ciro? Não, era só isso. Queria agradecer aí a todos que estão assistindo esse vídeo, pedir que compartilhem, chame o colega para assistir, porque isso são apenas algumas percepções que nós temos. Não é aí veja bem, para até chegar nesses tudo que foi falado, tem muita coisa que a gente estuda, muito detalhe, então a gente não está falando aqui de forma Aprofundada. não é um achismo, nem também não é uma coisa aprofundada, é apenas uma pincelada em questão de gestão geral. Uma abordagem prática. Sim. E aí eu queria apenas agradecer quem está assistindo, pedir que compartilhe. E aí quem quiser me seguir lá no Facebook Merchan agora, hora da merchan. Tem a página Simplifica, se você for de pagamento. Ele não sabe, tá, e pessoal? no Instagram é Professor Ciro Mariano, curte lá e dá certo. Pessoal, quero lhe convidar, amanhã a gente vai estar novamente aqui com o Marketing Contábil. Ciro, foi um prazer em ter Eu que agradeço. Se precisar, tamo junto. Valeu. Felicidades. Corta. Deu mais de 1 hora?